Senhor amado e poderoso Deus, nosso Pai eterno. Santo, 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 Senhor, somente és tu. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados. Aqui, Senhor, nesse dia de hoje, encontra-se, Pai, teus filhos. Um domingo chuvoso, Pai, eles estão aqui, ansiosos por receber o pão da vida. Eu clamo a Ti, ó Pai, que teus santos anjos acampem agora ao nosso lado. Que qualquer potestade, Senhor, qualquer entidade do mal que esteja aqui presente para tirar a atenção, ou tocar no coração, Senhor, de qualquer um deles, para que não aceitem a mensagem de hoje, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo que sejam expulsos. Coloque em nossa mente, Senhor, em nosso coração o desejo, a vontade de Te seguir, Pai, e de não seguirmos os nossos achismos, ou aquilo que o nosso coração nos diz que é correto, porque enganoso é o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que Te clamamos e rogamos. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico para a mensagem de hoje encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 33. Convido os irmãos para lerem comigo. Depois pularemos para o 39 e para o 44. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? João 8,39 diz, primeira parte: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Mas em João 8,44, Cristo responde: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, Cristo aqui está nos dizendo que nós podemos pensar que só porque nós estamos na igreja certa, que está tudo bem, que nós estamos salvos. Aos olhos de nosso coração, nós podemos estar bem. Mas aos olhos de Deus, talvez estejamos no grupo exatamente oposto. Nós falamos assim: somos adventistas do sétimo dia. Nós guardamos o sábado, não comemos carne de porco. Somos o povo escolhido. Mas e se o Senhor olhar para o teu coração e fores achado em falta? Pois nós professamos pertencer a um grupo, mas na realidade, talvez pertençamos a outro. E às vezes, meus irmãos, por defendermos verdades, nós somos chamados de duros, radicais e fanáticos. Mas eu não consigo algo mais duro do que ver o próprio Cristo, chamando alguém de filho do diabo. Mas será que isso era algo exclusivo daquele povo? Algo exclusivo, somente daquele tempo. Será que depois de mais ou menos 2000 anos isso mudou? Nós somos melhores que aquele povo? Vejamos na história de Gideão. Juízes 7, 5 a 6. E fez descer o povo às águas. Passou um... Juízes 7, 3 e 4. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente da montanha de Gileade. Então voltaram ao povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Quantas pessoas tinham naquele dia lá, meus irmãos? 32.000. 32.000 professos servos do povo de Deus. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá.
fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, e levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber das águas. Meus irmãos, quantos professos cristãos tinham nesse exército? 32 mil. Foi Gideão que fez o filtro? Foi Deus. O Senhor vem e ele causa uma sacudidura no seu povo. Depois passa mais um instante e ele causa outra sacudidura no seu povo. De 300 para 32 mil, nós temos menos de 1%. O Senhor, ele olha para a sua igreja e da multidão de professos cristãos, apenas um pequeno remanescente escolhido para lutar a batalha do Senhor. No caso dos 12 espias, o Senhor envia 12 espias. Quantos voltam? Felizes e contentes, dizendo que, Senhor, nós vamos conquistar essa terra. 2. Os outros 10, o que dizem? É impossível para nós, eles são muito grandes, eles são fortes. E a tradução correta deste texto específico, eles dizem que eles são mais fortes que ele. Por isso Deus fica irado. Por isso que o manda que eles vagueiem por 40 anos no deserto. Em 1844, meus irmãos, quantos ansiosos expectantes, professos cristãos estavam lá, vestidos, trajados, esperando a volta de Cristo? 50 mil. Passados 2 anos, esse grupo foi 50. Diminuiu para 50. Irmãos, será que nós não estamos também cometendo esses mesmos erros do passado? Será que o Senhor não está nos mostrando com a história do passado que nós talvez estejamos indo pelo mesmo caminho, de achando que porque temos um pedigree santo, a nossa salvação já esteja garantida? Vejamos o que diz a pena inspirada do Senhor. Enche-se-me de angústia o coração ao pensar nas mensagens desinteressadas pregadas por alguns pastores nossos quando tem para pregar uma mensagem de vida e morte. Esses pastores. Termine de ler o texto. Os pastores estão dormentes. Estão também os membros em um mundo que perece em pecado. Não há ninguém aqui nessa sala que possa se excusar desse texto. Não há ninguém. E muito cuidado quando criticarmos nossos pastores. Davi não matou Saul porque era o ungido do Senhor. Então tenhamos muito cuidado. Meus irmãos, é muito fácil vir aqui em cima do púlpito e falar que Deus é amor, que Deus te ama, Deus perdoa todos os teus pecados e que está tudo bem e você vai embora tranquilo. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Deus é amor, mas ele também é juízo. Todos os profetas foram enviados para a casa de Israel, menos Jonas. Menos Jonas. O que houve com os profetas que foram enviados na casa de Deus? Foram recebidos com alarde, com barulho, com tapetes vermelhos no chão. Chegou o profeta. O que houve com os profetas do passado, meus irmãos? Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi colocado numa cisterna. E assim vai. João Batista foi decapitado. Por que isso acontecia com os profetas? Eles falavam coisas suaves, coisas tranquilas, passavam a mão na cabeça do povo. Ou eles pregavam o que o povo não queria ouvir, mas precisava ouvir. Os profetas mostravam tudo o que estava errado na vida das pessoas. Mas Deus, quando levanta um profeta, ele não está preocupado com a reação do povo. Ezequiel 2, 3-5, diz o seguinte: e disse-me, filho do homem, eu te envio os filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até que esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde,
hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. A mensagem tem que ser dada, meus irmãos, é a reação entre Deus e a pessoa. Uma vez alguém disse a Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Eu sou responsável pela salvação de vocês aqui? Sim ou não? Sou responsável? Não, né? Isaías 58, 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia sua transgressão e a casa de Jacó e seus pecados. Irmãos, nós não temos diferença hoje do nosso povo para o povo daqueles dias. E não sou eu quem está dizendo. Na carta de Laodiceia não há elogios. Não há elogios. Todas as 6 primeiras cartas nós temos elogio. A nossa carta, a carta que representa o povo do nosso tempo, não há elogio. E resistam, meus irmãos, por favor, à tentação de achar que tudo isso serve para outros irmãos. Eu tinha esse problema. Eu li alguns textos do Espírito de Profecia e lia, isso aqui o irmão tem que ouvir. Aquele outro irmão tinha que ler isso. Irmãos, é para nós. É para mim, principalmente, quando leio. Quando eu leio a Bíblia, o Espírito de Profecia, eu leio, e seguindo inclusive o sermão maravilhoso do nosso pastor ontem, quando eu leio aquilo e aquilo não me transforma, não teve vantagem nenhuma na minha vida. Ezequiel 3, 18 e 19. Quando eu, o Senhor, disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares, para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Pergunto de novo, meus irmãos, somos guardadores de nossos irmãos? Sim. Mas cuidado, isto não me torna um caçador de pecado dentro da igreja. Jesus, quando ele ia atrás do pecador, ele amava o pecador. Então nunca chegue para o irmão e fale de algum defeito de caráter dele. Algo que você vê que ele está errado, se você não tem amor por ele. Ore primeiro a Deus para ter amor pelo irmão. E depois, entre ele e você, vocês terem uma conversa, mas tem que ter amor. Meus irmãos, nós somos sim guardadores. E quem é meu irmão? E aqui abrange todos. Minha família, meu colégio, meu trabalho, minha igreja. Felizmente, irmãos, eu conheço irmãos que trabalham há mais de 10 anos na mesma empresa e seus colegas não sabem que ele é um adventista do 7º dia. Na parábola das 10 virgens, quantas dormem? Todas. E todas acordam o quê? Primeiro as prudentes e depois as imprudentes? Não. Todas acordam juntas. 5 com azeite dobrado, que é o derramamento da chuva serôdia. E aqui, meus irmãos, tem algo que eu não posso deixar de falar. Muitos estão pensando assim, que é certo que nós somos um povo morno, estamos meio aquietados, estamos meio Laodiceia, mas a hora que cair a chuva serôdia, nós seremos um povo poderoso, eu amarei Jesus, eu serei forte, eu sairei pregando o evangelho com toda a força. Não existe chuva serôdia milagrosa. Não existe um pó mágico que cai do céu para transformar o crente que não está buscando a sua santificação. E não sou eu que digo. E, meus irmãos, eu digo o seguinte, às vezes quando nós falamos alguns textos, nós somos martirizados. Eu confesso o seguinte, eu gostaria muito de ter capacidade para escrever isso. Eu não tenho. Eu sou aquela pessoa, meus irmãos, que está andando na rua e vê vocês e vê que está com o zíper aberto. Se eu encontro você na rua e vejo, meu irmão, você está com o zíper aberto. Você bate em mim? Quem bate numa pessoa assim? Você agradece, né? O Espírito de Profecia com relação a isso nos diz: o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros,
Jamais será colocada a testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocada a testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Mas então, quem será selado? Quem são as pessoas que serão seladas? Deixemos que a Bíblia responda. Apocalipse 7, 1-3. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os que vão todo sábado na igreja. É isso? É isso que está escrito, irmãos? Que palavrinha está marcada em vermelho ali? Servos. O que é um servo? Servo é quem obedece. Então nós já temos uma referência para ser selado. Eu tenho que obedecer. Mas obedecer o quê? A lei de Deus. Porque se eu não tiver a lei de Deus gravada na minha mente, no meu caráter, não tem como eu ser selado. São coisas práticas. Se não começarmos a obedecermos agora, nós não estaremos aptos para depois. Mas talvez alguns digam, não, mas na glorificação eu vou ser transformado. Isso que eu não gosto agora, na glorificação vai ser tudo transformado. O que diz a pena inspirada do Senhor? Se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos aonde? Na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o quê? O caráter em sua vida. A obra de transformação ela tem que ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões do alto. Só recebe mais luz aquele que vive na luz. Se você não vive na luz que o Senhor te deu, Ele não vai te dar mais luz. Para você receber mais luz, você tem que pegar aquela luz e viver por ela. Mas que povo é esse? Quem é esse povo? E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Aqui nós sabemos que essas tribos de Israel não são as tribos literais. Em Romanos 9, 27, nós lemos: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo aqui está fazendo uma separação distinta entre a amplitude do povo, do professo povo de Deus, mas fala de um pequeno remanescente que será salvo. Nunca no espírito de profecia na Bíblia fala que a igreja inteira de Laodiceia é o remanescente. Não basta nós sermos adventistas, meus irmãos. Nós temos que ser remanescentes. É uma solene declaração que faça a igreja. Isso quando Ellen White escreveu, né, como muitos dizem, foi no tempo dela. Então, é uma solene declaração que faça a igreja de que nenhum em 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. E eu concordo com muitos irmãos que dizem que isso aqui foi para o tempo dela, não é para o nosso. Talvez se fosse no nosso não seria 1 em 20, talvez fosse 1 em 50, 1 em 100. Talvez. Meus irmãos, como deve ser a vida devocional do remanescente, desse professo povo de Deus que quer estar preparado para o selo?
No livro Eventos Finais, existem 2 capítulos que falam exclusivamente sobre a vida devocional do povo. E nós não temos tempo aqui para falar de todos. Então eu pus aqui alguns que eu considero serem os principais, não principal porque são os que mais importam. Deixa eu explicar para vocês. Se vocês entram na minha casa, eu convido vocês para irem lá em casa, vocês vejam lá que é uma casa que está só no tijolo, no cimento, ela tem porta e não tem teto. Aí os irmãos entram lá e olham a minha casa assim, irmão, a sua casa e tal, né, está precisando de umas reforminhas, né? Não, com certeza, meu irmão, agora eu já juntei dinheiro, comprei uma argamassa, vou passar na parede, já vou pintar. Aí vocês olham para cima, não tem teto. Será que nessa casa a prioridade é pintar ou pôr um teto? Pôr o teto, é óbvio. Então, esses temas que eu pus agora, que para mim é o que não tem teto. Que aquele é o detalhe da vida devocional, que ele é totalmente escrachado, jogado de lado. Não que os outros não sejam importantes. Vida dupla. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Vocês lembram como é que era a obra de João Batista? Convido os irmãos para lerem sobre a vida de João Batista. Porque aqui fala que a nossa obra ela tem que ser maior do que foi a dele. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer de pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos que contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. Uma vez eu vi uma pregação do pastor Alejandro Bulhon, que ele dizia o seguinte: é impossível você pecar, é impossível você querer pecar do lado de Jesus. Para você pecar, meu irmão, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar a mão de Jesus, tá andando com ele, aí tu diz para ele assim: Senhor, espera só um pouquinho que eu volto ali e já venho, tá? E vai e peca. Porque do lado de Cristo, nós não pecamos. Nós não temos vontade. Sabe por quê? Nós olhamos, nós o contemplamos e nós perdemos de vista o eu. Não que eu deixe de ser um pecador, porque essa nossa natureza, ela só vai ser extirpada, arrancada de nós, esse desejo da tentação, só na glorificação. Então qualquer caminho de perfeição cristã nesse sentido é heresia. É só em Cristo. Segundo slide, sim. Aqui. O povo de Deus dá valor à saúde. Ela vem esse chato falando de comida. O povo de Deus dá valor à saúde. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica. E está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão do corpo humano. Você sai para a rua sem o braço? Você consegue sair? Hoje eu vou deixar meu braço em casa, eu não preciso dele. Isso aqui é bobagem, esse braço. Como é que o povo que quer ser selado, que tem que dar a terceira mensagem angélica, quer sair para a rua sem dar valor para a reforma de saúde? E aqui tem mais um outro detalhe que eu gosto de falar. Todos sabem, eu sou gaúcho. Sei o que é comer carne. Não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. E só ganhamos bênçãos. O mundo aí fora está clamando pelo conhecimento que nós temos e nós pegamos o nosso conhecimento e sentamos em cima. O mundo aí fora clama, qualquer pessoa do mundo, você fala que você é um vegetariano, muito bem, que legal, você está no caminho certo, parabéns. Agora dentro da igreja, radical, fanático, esse cara aí esquece. Vi que nós, como um povo, precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. Pastores e povo precisam agir em harmonia. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica. Olha onde que ela coloca o texto de não estar preparado para o alto clamor, dentro do contexto da saúde. Eles têm uma obra a fazer por si mesmos, eu não posso fazer por vocês. E que não podem deixar para que Deus o faça por eles. O que isso significa? Daniel, eu estou tentando deixar da carne. Eu estou num processo. É mesmo, irmão? Há quanto tempo? Há 20 anos.
Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos a péssima ideia de que nós oramos a Deus, Senhor, tira esse desejo de comer carne dentro de mim, porque nós esperamos que Deus venha e arranque isso de nós. Não é assim que vai acontecer, meus irmãos. Não é assim que vai acontecer. Nós temos que dar o nosso passo da fé. Nós temos que ir de encontro ao Senhor. Temos que dar o primeiro passo e o segundo e confiar nas suas promessas. É uma obra individual. Uma obra que não pode ser deixada para outro. Aqueles que professam crer na verdade, só os que professam, devem guardar cuidadosamente as faculdades do corpo e da mente, de maneira que Deus e sua causa não sejam de maneira alguma desonrados por suas palavras e ações. Será que eu, como adventista do sétimo dia, que estudei as 28 crenças, que existe uma lição específica sobre a saúde, onde fala uma outra crença, como identificar a igreja verdadeira, que fala que um dos alicerces é que essa igreja se preocupa com a alimentação. Será que eu estou dando um bom testemunho quando eu sento na frente de uma churrascaria ou em qualquer lugar e boto um boi vivo em cima? Qual o testemunho que eu estou dando, meu irmão? O que eu estou mostrando para o mundo? Eu digo para vocês, na minha crença fala isso, mas eu não faço. Eu não vou nem me atrever a falar o que isso significa. Mas no dicionário fala o que isso significa. Os hábitos e costumes devem ser postos sob sujeição à vontade de Deus. Senhor, toma a minha vida. Está aqui, ó. Eu não consigo, é isso aqui, ó. É minha vida. E quando eu falo de reforma, não é só da alimentação, meus irmãos. Alimentação é vestuário, é música, é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o tempo que eu passo com Deus. Cumpre-nos dispensar atenta consideração ao nosso regime alimentar. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Este é o nosso templo, é a casa de adoração onde nós trazemos, onde nós nos encontramos para vir adorar a Deus. Você já pensou você chegar aqui algum dia e está cheio de lixo aqui na frente? As paredes pintadas. Você vai gostar? Você vai se sentir bem? Não, né? Será que o Espírito Santo ele se sente bem entrando dentro do teu corpo e vendo a quantidade, às vezes, de lixo que nós comemos? Porque hoje em dia, meus irmãos, muito que nós compramos no mercado é lixo. Esses dias eu vi uma charge de uma senhora, ela estava com uma caixinha de leite na mão, lendo lá todos os, como é que chama? Componentes químicos, né? Aí uma moça do caixa pega e pergunta, o que a senhora está procurando? Leite. Estou procurando leite, escrito aqui. Qual a relação da reforma de saúde com a lei de Deus? Este é o ponto que eu queria chegar. Às vezes a gente ouve, né, meus irmãos? Cristo deu peixe para a multidão. Jesus comeu peixe. Se Jesus comeu peixe, aí nós caímos numa contradição. Por quê? Nós cremos que a igreja adventista do sétimo dia é a mulher vestida de sol com os pés sobre a lua. A igreja remanescente. E para isso nós temos os pré-requisitos de Apocalipse 12 e Apocalipse 14, que dizem que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. É um pré-requisito. Nós somos uma igreja que tem uma profetisa. Não é uma escritora, não é uma das cofundadoras, também é, mas ela é uma profetisa inspirada pelo Senhor para nos dar mensagens para Laodiceia. Agora, se eu pego um texto da Bíblia e contradiz algo que ela escreveu, então temos um problema. Porque se ela contradiz a Bíblia, ela não é uma profetisa. Se ela não é uma profetisa, nós não somos a igreja remanescente. Qual a relação da reforma de saúde com a lei de Deus?
Transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Só por essa pequena linha aqui para mim já estaria suficiente. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. Ele é o autor das leis físicas, assim como da lei moral, os 10 mandamentos. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, faz o quê? O que está escrito ali, meus irmãos? Peca contra Deus. Peca contra Deus. Comer carne não é pecado, sabia? Se você pegar um pedaço de carne, até tem um outro leve comentário que eu queria fazer. Quem é que acha que carne é boa? Que é gostosa? Eu achava isso também. Carne não é gostosa. Come carne sem sal. Pega aquele churrasquinho de domingo, não põe sal, não põe tempero. É boa? É gostosa a carne? Não é, né? Quando você está andando no meio de um bosque, você vê um pomar, vê aquela maçã maravilhosa, brilhando, o que você tem vontade de fazer? Isso eu aprendi ontem com o irmão. O que você tem vontade de fazer? Morder, você tem vontade de pegar aquela maçã e sair comendo. E quando você vê um boi no pasto, o que você tem vontade de fazer? Lá pegar ele pelo chifre, derrubar no chão, estrangular e... vou comer. Não. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram a devida reverência e respeito por aquele que deu a sua vida para salvá-lo na morte eterna. Esse texto é forte. Por que reverência? Nós não temos que ter também aqui dentro da igreja reverência? Temos que ficar em silêncio, né? Pelo menos deveríamos, mas temos que ficar em silêncio, sair quietinhos, né? Se o nosso corpo é um templo, eu não tenho que ter reverência também com o meu corpo, que é um templo? O Senhor não é o quê? Reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. E isso é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos em violação das leis de seu ser. Se nós fôssemos um povo que seguisse o regime alimentar, a reforma de saúde, nós seríamos um povo doente? Teríamos problema de coração? De pressão alta? Gordura no fígado? Lúpus? Teríamos sim ou não? Não, né? Imagina a bênção que seria para o mundo aí fora, que está procurando conhecimento sobre como ter uma vida melhor, olhar para esse povo, olha esse povo, que legal, esse povo sabe alguma coisa que eu não sei. Esse povo é um povo especial. E olha, eles usam a Bíblia, olha que interessante. Imagine a bênção que nós seríamos, meus irmãos. Mas espera aí. Daniel, você está dizendo para mim, você está falando tudo isso, puxou espírito de profecia, blá, blá, blá. Só que assim, mostrou a lei de Deus, mas para mim não serve. Qual o mandamento que... Se eu não faço a reforma de saúde, qual o mandamento que eu vou estar quebrando será? Será que eu quebro algum mandamento de Deus? Não tem lógica, né? São 10 mandamentos, não tem lá um 11º, farás a reforma de saúde. Não tem, né? Eu quebro algum mandamento, será? Vamos ver. Foi-me mostrado que se penetrou muito pouco na reforma de saúde até agora. Enquanto alguns examinam profundamente e exercem a sua fé na obra, outros permanecem o quê? Indiferentes e mal deram o quê? Primeiro passo em direção da reforma. Parece ter neles um sentimento de descrença. E quando esta reforma restringe o apetite concupiscente, muitos retrocedem. Busco de novo a pregação do nosso pastor ontem. Eu aceito a Cristo, eu aceitei a Jesus, mas quando Jesus me pede uma coisa, eu, Senhor, isso não. Isso não, pai. Não, isso não. Por quê? De novo, parece haver neles um sentimento de descrença, e quando essa reforma restringe o apetite concupiscente, muitos retrocedem. Não, isso não. Isso não. Aceito tudo. Isso não. O que está escrito ali em vermelho, meus irmãos? Tem outros deuses. O que é idolatria, meus irmãos? É quando eu pego uma estátua, eu boto lá em casa e me ajoelho para a estátua?
É tudo aquilo que eu tiro do altar que seria devido a Deus e coloco ali e adoro aquilo, correto? Tem outros deuses diante do Senhor. Seu paladar, seu apetite é seu quê? Seu Deus. E quando o machado é posto à raiz, e os que têm condescendido com apetite pervertido e expensas da saúde são feridos. Seu pecado apontado. Não, mas não é pecado reforma da saúde. Seu pecado apontado, não sou eu que estou dizendo. Está ali, ó. Testemunhos para a Igreja, página 486. Mostrados os seus ídolos, eles não querem convencer-se. E embora a voz de Deus lhes fale diretamente para abandonarem esses hábitos destruidores da saúde, alguns querem ainda o quê? Apegar-se às coisas prejudiciais de que gostam. Parecem entregues a seus ídolos. E Deus logo dirá aos seus anjos o quê? Deixa-os. Alguns têm escarnecido da reforma da saúde. Isso é mentira, né? Ninguém escarnece da reforma da saúde aqui. E dito que ela é de todo o quê? Desnecessária. É bobagem, um apêndice. Deus deu 2 livros. O regime, tá? Porque o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, não sei se você sabe, o título dele não é Conselhos sobre Regime Alimentar. O título original é O Regime Alimentar. Conselhos é uma palavra que um editor colocou em 1970 para dar uma aliviada, né? Para não ficar aquela coisa tão pesada. Deu um efeito pior ainda, né? Porque a gente ouve falar, conselho, eu ouço se eu quero. Que também é um problema, né? Porque o Deus do céu, o Criador do céu e da terra, mantenedor de todo o universo, está te dando um conselho. Meu filho, vai por aqui. Não, o senhor quer saber, eu acho que a tua ideia não está muito boa, acho que eu vou pelo meu caminho aqui. Mas muito obrigado. Também é um problema. Dizem ainda que esse assunto estava sendo levado a extremos. Esses extremistas, esses fanáticos, não sabem o que estão falando. Nunca vos envergonheis de dizer, não, obrigado, não como carne. Opa, Daniel, só um pouquinho, mas assim, eu entendo que tu queira comer carne, mas assim, é chato tu ir na casa do irmão, de uma pessoa que não tem a mesma fé, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Não obrigado, não como carne. Tenho conscienciosos escrúpulos quanto a comer carne de animais. Nessa frase aqui, tem uma outra frasezinha antes, que eu não achei própria colocar. Mas se vocês quiserem ler depois, está lá em Conselhos sobre Regime Alimentar, página 402. Mas onde está na Bíblia? Porque Daniel, você só me mostrou aí espírito de profecia, espírito de profecia, espírito de profecia. Não está na Bíblia. Jesus comeu carne. Todo mundo comeu carne. Depois de Noé, que Deus autorizou a comer carne, e aqui tem um parênteses, né? Quando Deus faz autorização para comer carne, ele fala o quê? Comer carne pode. O que não podia comer que tem na carne? Sangue. Sabe essa picanha pingando que tu come? Que nós, né? Que eu também comia. Também é errado. Está lá pingando. Não pode comer sangue. O judeu mesmo, aquele bem radical, né? Aquele que segue estritamente a lei, ele deixa a carne entrar num processo, mata o animal de forma correta e escorre todo o sangue, fica quase uma pasta branca. Então aqui temos outro problema. Mas Daniel, onde que está na Bíblia? Porque se não está na Bíblia, para mim, não adianta. Meus irmãos, desconfiar do espírito de profecia é perigoso, muito perigoso. Porque nós entramos naquele conceito, né? Se eu desconfio do espírito de profecia, então essa não é a igreja correta. É um problema isso. Mas, vamos mostrar para os irmãos hoje onde que está na Bíblia a reforma de saúde. Opa! A resposta, meus irmãos, está na doutrina do santuário e no dia da expiação, ou Yom Kippur. Antes de Jesus morrer na cruz, o que o povo tinha que fazer para ser salvo?
Qual que era o processo? Pegava a minha oferta, meu sacrifício, levava até o santuário, confessava o meu pecado, transferia o meu pecado para aquele animal, e aquele animal servia de expiação para mim, representando o sacrifício de Jesus, correto? Isso é pacífico, né? Durante todos os dias do ano, isso era feito. Certo? Esse era o procedimento. Mas tinha um dia específico no ano, que era um dos dias mais temidos pelo povo de Israel terrestre. Dia 14 do 7º mês, o dia da expiação. Por quê? O sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santíssimo, né? E fazia o quê? A expiação do povo. Ele entrava lá para quê? Para transferir os pecados que tinha dentro do santuário. Por que precisava ser feito isso? Durante todo o ano, o sangue dos bichinhos, ele era aspergido naquele véu que dividia o santo do santíssimo, certo? Dentro do santuário, será que tinha um cheiro gostoso? Era legal, será, estar dentro do santuário? Imagina aquele sangue o ano inteiro, aquele sangue seco ali. Tinha cheiro de morte lá dentro, né? Devia de ser um lugar terrível, porque todos os pecados eles eram transferidos para o santuário. Esse dia da expiação, será que era só um momento que o povo estava preocupado assim, ó, nós temos que limpar essa cortina, que ela não está com cheiro agradável? Será que era só isso que Deus estava querendo nos dizer? Era transferir todos esses pecados nessa cortina, eles eram transferidos para quem? O bode Azazel, que é o que vai acontecer com Satanás. Por isso que ele está correndo hoje. Por isso que ele quer que você não se arrependa do seu pecado. Porque para cada pecado que você se arrepende, é mais um que ele vai ter que pagar lá no final, que ele vai ter que sofrer. Então tinha todo esse processo, né? O sacerdote que entrava lá dentro, ele estava lá dentro no momento da expiação, fazendo toda aquela transferência de pecados para cá. Como é que o povo ficava lá fora? Ficava de festa? Ficava lá dançando, fazendo churrascada. Era assim que o povo ficava lá fora? Como é que o povo ficava lá fora? Em humilhação, contrição, vestido de pano e saco, e fazendo o quê? Jejum. O povo jejuava. Agora fica um pouquinho claro por que Ellen White fala isso aqui, ó. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não fez. Há pessoas que devem despertar para o perigo de comer carne e ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental, qual o último? Espiritual. Quer dizer, então, que eu comer carne pode afetar a minha espiritualidade? Não sou eu que estou dizendo. É apenas inspirado do Senhor. Mensagem direta do trono da graça. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com eles. Meus irmãos, quando eu li isso uma vez, eu fiquei chocado. Confesso que eu fiquei chocado e eu relutei, não vou ler porque isso aqui está fora de contexto, tenho que usar hermenêutica, porque não é bem assim. Hoje eu virei vegetariano. Se alguém no grande dia da expiação não se humilhasse, não fizesse jejum, o que acontecia com essa pessoa? Outro exemplo, 10ª praga no Egito. A Páscoa, né? Nós sempre nos lembramos da parte mais bonita. O Senhor manda pegar um cordeirinho, imolar, pegar o sangue, aspergir na porta. Estou dentro de casa, o sangue de Jesus está gravado na porta do meu coração, então está tudo certo. Antes de aspergir, o que Deus pediu para o povo ficar fazendo dentro da casa? Comendo pão sem fermento. Fermento é símbolo do pecado. E comendo o quê? Ervas amargas. Se alguém nesse dia, e é uma pergunta que eu vou deixar no ar,
Se alguém da casa de Israel nesse dia, eu não vou comer pão, eu vou comer um pãozinho mesmo, aquele pão feito em casa, bem, né, gordinho, passar uma manteiguinha quente em cima, ervinha amarga nada, eu vou botar um cordeiro no rolete ali, porque o sangue está na porta. Será que o anjo entraria dentro dessa casa ou não? Pergunta. Achamo-nos no grande dia de expiação, quando nossos pecados devem, pela confissão e arrependimento, ir de antemão ao juízo. Deus não aceita agora o que é um testemunho frouxo, sem vigor da parte de seus ministros. E, de novo, ministros aqui não é os pastores. Nós temos a mania de colocar a culpa em pastores, colocar a culpa na instituição, colocar a culpa na igreja. Se há pecados, meu irmão, dentro da casa de Israel, é porque eu tenho pecado. Nós temos que olhar sempre para o nosso coração, para a nossa vida. Tal testemunho não seria o quê? A verdade presente. Eu não estou dando a verdade presente. A mensagem para esses dias precisa ser alimento a seu tempo, para nutrir a igreja de Deus. Mas Satanás tem procurado gradualmente roubar o poder dessa mensagem, para que o povo não esteja preparado para subsistir no dia do Senhor. Quando Cristo comeu carne, meus irmãos, e deu carne, eram os dias comuns do santuário aqui na terra. Desde 1844, nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E isso, meus irmãos, faz parte da nossa verdade presente. Durante todo o período da história do povo de Deus, teve verdades presentes. A verdade presente no tempo de Noé. Entrei na arca. Era essa a verdade presente, só tinha que entrar dentro da arca. Quando Jonas vai levar o evangelho para Nínive, qual que era a verdade presente ali? Só tinha que aceitar. Cada período da história nós temos verdades presentes. Por que o nosso povo, por que agora então tem tudo isso, Daniel? É simples. Jesus entrou em 1844 no santuário celestial para fazer o quê? O juízo. Laodiceia é o quê? Povo do juízo. Nós somos esse povo, nós somos o povo antitípico no dia do juízo. Quando nós vamos nas festas cerimoniais, Deus está dizendo para nós hoje, nós, irmãos, Igreja Adventista do Sétimo Dia, vocês é esse povo aqui, que está de frente para o santuário, clamando, implorando a Deus, buscando misericórdia. Não aquele povo dos outros dias que fazia festa. Seminário espiritual. Todos fizeram, né? São 5. 39º dia. E eu confesso, meus irmãos, que assim, quando eu vejo isso e alguns escritos, nos dias de hoje eu fico muito feliz, porque às vezes eu me sinto um alien, né, o leproso. Mas eu vejo que existe gente lá em cima da direção que pensa dessa forma também. Há crentes que vivem a vida como se fosse uma festa, desperdiçando os recursos e tempos em atividades sem sentido. Em sentido, muitas delas até mesmo pecaminosas. Não há dúvida de que devemos experimentar a alegria cristã, temos que ser felizes em nossa vida. Mas devemos estar plenamente conscientes de que estamos vivendo o dia antitípico do dia da expiação. E, portanto, estar em quê? Solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Cristo em seu santuário, página 93. Não há margem para perda de tempo. Nós podemos permanecer alheios ao que está acontecendo. Não podemos permanecer alheios ao que está acontecendo no santuário celestial. Nosso estilo de vida deve estar em harmonia com os tempos proféticos nos quais estamos vivendo. Se eu entrar aqui na igreja sábado que vem com corte de cabelo moicano, sabe, né? Todo rapadinho aqui, só com... de terno, né? Mas com moicano na cabeça. Esse meu estilo de vida condiz? Será que condiz? Um piercing. Uma tatuagem.
nosso estilo de vida deve estar em harmonia com os tempos proféticos. Mas, Daniel, qual que é o jejum? Que história é essa de jejum? Porque assim, jejum, entendo que eu tenho que ficar o dia sem comer, né? Cristo entrou em 1844, quer dizer que eu tenho que estar desde aquela data de jejum? A palavra do Senhor nos responde. O verdadeiro jejum, o que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie de estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples que Deus proveu em abundância. Precisam os homens pensar menos acerca do que hão de comer e beber de alimento temporal e muito mais acerca do alimento do céu, que dará tônus, vitalidade e experiência. Irmãos, ontem nós fizemos uma maravilhosa lição da escola sabatina que falava sobre o deserto da tentação. Por que Cristo ele é tentado justamente ali no pão? Tudo ali estava girando em torno de adoração. Nem só de pão viverá o homem. Nós olhamos isso, nós vemos esse desafio de Cristo lá no deserto e nós achamos lindo, meu Deus, que Senhor, coisa maravilhosa. Mas eu não posso deixar de comer esse prato maravilhoso aqui naquele prato. Irmãos, nós temos que colocar na nossa consciência que nós temos que pegar essas maravilhosas lições que nós temos, que nós aprendemos e trazer para a nossa vida. Se nós não trazermos isso para a nossa vida, em vão. Meus irmãos, é sério. Nós não podemos estar numa situação de que estamos brincando. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação em que nós estamos brincando com a nossa vida. E muitas vezes com a vida das pessoas que estão à nossa volta. Em que repousa a verdade presente. A indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por muitos é uma ofensa a Deus. Eu não sei vocês, mas eu fico apreensivo quando eu leio o texto assim. É uma ofensa. Separar a obra da saúde do grande corpo da obra não é sua ordem. A verdade presente repousa na obra da reforma de saúde, tanto quanto nos outros aspectos da obra do Evangelho. Nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um todo perfeito. Talvez, meu irmão, a sua pergunta nesse momento seja: poderei eu ficar fora do povo de Deus porque como uma carninha, um churrasquinho? Meus irmãos, eu não posso falar isso para vocês. Sabe por quê? Porque lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. E eu sei, eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que lá no céu nós encontraremos muitos comedores de carne que lutaram. Se apegaram na promessa do Senhor e lutaram. Talvez aqui na terra não tivessem conseguido chegar onde Deus queria. Mas Deus olhou esse meu filho e lutou. Ele quis estar aqui, ele ouviu as minhas palavras e colocou dentro do seu coração e lutou. Talvez, meus irmãos, esse pensamento, às vezes nós ficarmos classificando o que é pecado ou não, talvez tenha sido o mesmo pensamento de Eva. Talvez Eva, quando foi tentada pela cobra, ela olhou aquele jardim maravilhoso, imenso, cheio de coisas belas. Ela olhou assim, Deus não vai destruir esse jardim se eu der uma mordidinha nessa fruta. Deus é amor. Por causa de uma mordida numa fruta, um jardim inteiro se perdeu. Uma raça inteira caiu. E Jesus teve que vir aqui, morrer, por mim e por você. Eu concluo, meus irmãos, hoje, com um texto que está lá em 2 Timóteo. Segunda carta de Timóteo.
perdi o texto agora, irmãos, desculpa. É aquele trecho de Timóteo em que ele fala: combati o bom combate. Pode me ajudar, Paulo? 2 Timóteo. Isso, meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. 2 Timóteo. Segunda Timóteo 4, do 7 em diante. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Meus irmãos, eu oro para que vocês não entendam isso como uma agressão, um espírito de fanatismo, muito pelo contrário. Eu quero olhar no olho de cada um de vocês e falar: eu os amo. Eu orei muito para estar aqui, porque essa não era a mensagem que eu queria pregar. Acreditem ou não, eu fui impressionado pelo Espírito do Senhor a estar pregando isso. Não sei como é duro vir aqui em cima falar sobre isso, de temas que pessoas não gostam de ouvir. E nós somos humanos, eu não queria. Confesso que eu não queria. Eu os amo em Cristo. E eu oro para que todos compreendam. Peguem a sua vida. E andem pela carreira da fé. Não nos preocupemos, meus irmãos. Mas eu ainda não cheguei lá. Temos aqui andar. Santificação é andar em Cristo. O resto é com Deus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Na certeza de que, apesar do processo de santificação que temos, das lutas que ainda temos que vencer, na certeza de que Cristo nos dará força para conseguirmos alcançar esse objetivo e que nós o veremos, nós vamos cantar o hino 147, em pé. Nós o veremos retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Com muitos anjos nós o louvaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor. Entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu. Com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Hosana, amém.
Senhor, amado e poderoso Deus, te agradecemos, ó Senhor, por cada palavra revelada, por cada momento, Senhor, que passamos em Tua presença. E te pedimos também, ó Senhor, perdão pelos nossos pecados. Não somos nada, Pai, somos pó. Se não fosse pelo sangue derramado de Cristo Jesus, nada seríamos, Pai. E por isso te louvamos, te rendemos glória. Queremos colocar em nosso coração, Senhor, a certeza de estarmos correndo a carreira da fé. Aquela que nos levará, Senhor, até aquele dia glorioso de encontro contigo nos céus. Senhor, não conheço o coração de todos, de ninguém aqui, nem o meu. Mas eu clamo a Ti, ó Pai, caminha com todos. Impressiona-os, Pai, com Teu Santo Espírito, que a Tua mão poderosa esteja com cada um aqui presente, com cada família aqui representada. Dá-nos, Senhor, uma semana maravilhosa. Nos proteja do mal. Guia-nos, Pai, das flechas do maligno. E nos dá força, Senhor, para cada vez que cairmos, levantarmos e Te louvarmos. Guia-nos até a nossa casa, Pai, em segurança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.